Deus tem ira. Ela é justa ou injusta? Justa. Por que ela é justa? Por que ela é injusta? Qual seria o argumento para dizer que a justiça de Deus é injusta? O mundo diz assim: olha ali, tanta aflição que a gente vê, tanta violência, tanta situação quebrada. Deus não é amor? O que Ele está fazendo? Essa não é uma pergunta na boca das pessoas? Constantemente as pessoas pensam assim. Deus é injusto. Fica até difícil para a gente explicar que tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo, porque o ser humano está sem Deus. O apóstolo Paulo, veja lá em Efésios, o capítulo de número 2, Paulo está descrevendo ali como é que os gentios eram antes da conversão. Portanto, quando os gentios estavam sem Cristo no coração, como é que eles eram? Capítulo 2, o versículo de número 11 e 12. Dá para ler? Todos juntos? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 coisas que ele aponta aí. Como é que é a realidade das pessoas que não têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Dá para repetir o verso 12? Vai, leia de novo. Separados da comunidade, sem Cristo, desculpa, vai. Separados da comunidade. Agora vamos fazer o contrário. Nós somos crentes agora. Agora você tem que ler o versículo como crente. Dá para fazer esse exercício? Então vai lá. Como é que seria? Como é que será? Hoje, com Cristo, unidos na comunidade de Israel, reconhecidos nas alianças da promessa, tendo esperança e com Deus no mundo. De vez em quando você tem que pegar a Bíblia e fazer, e se fosse o contrário? Exatamente para crescer na reflexão da Escritura. Quando a palavra de Deus nos leva para essa questão da ira de Deus, nós estamos imaginando um Deus nervoso, espumando, um Deus agitado, querendo vingança, querendo esmagar as pessoas, ou nós encontramos um Deus absolutamente sereno e impondo as consequências sobre as pessoas? O que vocês imaginam? Como é que nós imaginamos? Um Deus que nunca perde a calma, um Deus que nunca perde o controle, um Deus que nunca erra nas suas tomadas de decisão. Um Deus que desde os tempos eternos é uma pessoa que projetou uma existência feliz, abençoada para o ser humano, mas também projetou a consequência do que aconteceria se o ser humano o rejeitasse. Então, quando eu digo assim, o profeta diz: Deus criou o mal.
Ele não criou a maldade que o ser humano tem, mas ele criou a possibilidade de queda. Ele criou a possibilidade da consequência da queda. Estranho isso. Estranho isso. Quando nós pensamos em Deus, nós temos que perguntar: Deus é tomado de surpresa em alguma coisa? Não. Então, quando o primeiro ser humano se esconde dele e o medo surge, quem criou esse medo? Se Deus criou todas as coisas, quem criou esse lado que pode fazer o ser humano sofrer? Foi o Senhor. Não que Deus faça isso. Ele não faz isso, mas Ele cria isso porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o lado positivo e criou o lado negativo. Mas o que Ele disse para o ser humano: viva comigo e você não vai experimentar o lado negativo. Nós quisemos saber o que tinha do lado negativo e nós viramos negativos. E agora Ele vem por sua misericórdia e Ele oferece o seu próprio Filho para nos sacar do negativo e trazer para a sua presença o positivo. Essa é a história da redenção. Essa é a história da redenção. Então, a ira de Deus faz parte do complexo ser de Deus. As perguntas de hoje são: então, Deus exige do homem em sua lei o que este não pode cumprir. É uma afirmação que os autores do catecismo fazem. Deus exige do homem em sua lei o que este não pode cumprir. Isso está mais ou menos estabelecido, e você pode acompanhar aqui, não é? Em alguns textos bíblicos, mas eu queria convidar você para ver Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20, isso faz parte do critério com que Deus vai tratar o ser humano. Alguém pode ler, ou todos podemos ler? Vamos ler todos, porque assim isso nos ajuda na transmissão. Vamos lá. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, por lei e pelo conhecimento do pecado. Vou fazer uma pergunta para a classe. Onde está escrito que uma pessoa que cair num pecado só, caiu em toda a lei de Deus? Em Tiago, nossa enciclopédia aqui, falou, não é? Eu não vou dizer o nome dele para que ele não se orgulhe de ser chamado a enciclopédia. Onde é que está isso? O capítulo de número, Tiago. Fala de novo, André. Agora eu falei o nome dele. 2:10. Tiago 2:10. Vamos lá. Porque, como é que é? Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vamos dizer assim: eu pratiquei todos os dias da minha vida 9 mandamentos e meio. O último não foi assim lá essas coisas, foi mais ou menos. Eu sou justificado diante de Deus? Não. Por mais que eu tenha feito toda a minha obrigação, por mais que eu tenha feito como ser humano normal, por mais que eu tenha agido corretamente aos olhos dos homens,
eu vou chegar diante de Deus e dizer assim, pode me dar a vida eterna porque eu mereço. Ele vai dizer, espera um pouquinho, deixa eu sacar a sua ficha aqui. Segundo o meu critério de santidade, não dá. Não dá. Você está debaixo da minha ira. Isso não é injusto? Isso não é um injusto? A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E o apóstolo Paulo disse que a salvação, que a fé, que a graça, porque pela graça sois salvos. Vamos repetir Efésios 2:8, vamos lá? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Todos estão debaixo da ira de Deus. Aqueles que estão em Cristo foram passados pelo juízo de Deus. Vocês lembram de Tessalonicenses aqui? Foram passados pelo juízo de Deus e foram trazidos para a graça, e não há condenação sobre eles agora. Mas eles também não merecem. Eles também não têm nenhum atributo que satisfaça a Deus. Isso não é injusto? Não, não é injusto. Deixa que a gente entenda o plano da redenção. E a próxima pergunta é, Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? Deus vai dar um jeitinho para perdoar os criminosos contra Ele? E o criminoso contra Ele não é só o bandidão, é o sonso. O sonso também. O que é uma criatura sonsa? Vocês sabem, né? No fundo, vocês sabem, uma criatura sonsa, aquela que, né? Não é? Ela está, não é? Então, bela definição minha. Nossa. Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia. E a terceira pergunta, mas Deus não é também misericordioso? Certamente Deus é misericordioso. Nós vamos lembrar então um pouco do contexto. Nosso amado irmão, presbítero Dr. Beto, não é assim que ele quer que chame? Beto? Não é? Presbítero Beto, então, nos trouxe na semana passada algumas perguntas do catecismo, e a pergunta anterior à que nós estamos estudando é, mas só nós somos tão corrompidos que não podemos fazer bem algum e que somos inclinados a todo mal? E a resposta do catecismo diz, somos sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. Por quê? Ora, nós estamos sob a ira de Deus, e sob a ira de Deus, ainda que a gente faça o bem, esse bem não justifica o ser humano diante da santidade de Deus. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer o bem, não é por isso que não exista bem comunitário, solidariedade na humanidade. Existem essas coisas, mas elas não são apropriadas para a salvação da alma. Elas simplesmente são bens da graça comum. Então, vamos lá. Lembrando daquela pergunta 8, a Bíblia mostra que o homem, depois de pecar, não é mais capaz de fazer o bem, no sentido de se salvar do pecado e fazer tudo o que Deus falou na sua palavra. O mundo diz assim, mas eu faço caridade, eu penso no próximo. Tá, isso no plano humano é ótimo, mas não no plano divino. O plano divino requer o pagamento dos pecados, e só Cristo paga os pecados de uma pessoa. Será que nós mesmos podemos vencer o pecado em nossa vida? O comentário acerca do catecismo é, não é possível, por mais que tentemos. Precisamos de uma força maior, nascer de novo pelo Espírito de Deus. Aí
Quando uma pessoa nasceu do Espírito Santo de Deus, nasceu de novo, é convertida, ela tem forças para dizer não ao pecado. Interessante, né? Antes, ela não tem força, mas quem dá força para ela dizer, eu não quero pecar, eu não quero trair a confiança do meu Deus, eu não aceito insultar o meu Deus com a minha atitude, isso não faz mais parte da minha vida, eu morri para isso, eu estou morto, o meu velho homem foi sepultado juntamente com Cristo. Eu tenho uma nova visão, uma nova postura. Hoje eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Já não faz parte do meu ser, não faz parte do meu currículo ser assim. Só que a nossa conversão é ponto linear. Em que sentido é ponto? É que ela é realizada de uma vez pela graça de Deus, mas ela é linear pelo processo de eu estar sendo salvo pela vida de Cristo todos os dias, por meio da santificação. E é nesse processo de santificação que uma pessoa vai desabilitando, deletando da sua vida os pecados que ela tem. Então, de repente, o Espírito Santo te faz descobrir que você é mentiroso. Não, sabe, aquela mentira assim, ardilosa, planejada, mas você é mentiroso porque exagera. Você exagera. Exagerar é mentir. Hã? É. Eu queria ter a roupa do irmão lá. É inveja. Isso é pecado mesmo. A gente tem que dar nome aos bois, gente. A inveja santa é uma palavra bem-humorada, não é? É uma palavra bem-humorada, né? A Bíblia mesmo diz assim, olha, não faça uma coisa ao seu próximo e depois diga, foi brincadeira. Ela diz para não fazer isso. Bom, será que nós podemos vencer o pecado por nós mesmos? A resposta é não. Porque o pecado é uma coisa nata na gente, nativa. Hebreus nos diz que nós estamos impregnados do pecado. Ele gruda. Nessa semana eu vi vídeos de animais que têm aquelas coisas que pegam no corpo deles. Como é que chama aquilo? Hã? Não é ventosa, não. São bichos. Cracas. Craca. Então, o pecado é craca. Quando a gente se converte, a gente está cheio de craca, pelo corpo inteiro. E o Senhor vai eliminando isso na medida da nossa convivência com Ele. Infelizmente, não tem nenhum crente limpinho, nenhum pastor de igreja limpinho, nem tem ninguém assim, isento de craca, todos têm alguma. Diga. Pastor, Paulo, ou melhor, Saulo, por ser perseguidor, por ser uma pessoa que levava a ferro e fogo aquilo, ele teve mérito, por isso Jesus o resgatou? Ele teve mérito? Jesus viu nele uma pessoa tão desgraçada. Não, mas tão correto naquilo que ele imaginava certo, que Jesus o resgatou, ou não? Olha, se você olhar o testemunho do apóstolo Paulo, você vai dizer assim, eu sou o pior dos pecadores. Sim. Mas isso,
Sim, mas a minha dúvida, ela Não teve fica... mérito. Não, o que eu quis dizer foi no sentido de que ele achava que ele fazia tão bem aquilo que, segundo Que ele merecia. E Jesus o resgatou por causa disso? Não, Não. não. Jesus o resgatou para ele ser um pregador do Evangelho e disse mais, ele vai ver o que é sofrer por meu nome. Ele vai apanhar. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus, desde o ventre materno, chamá-lo. Foi uma decisão divina. Deus nem olhou para o currículo de Paulo. Não serve. Deus não olhou para currículo de homem nenhum. Ele salva os que Ele quer. E se você e eu estamos aqui glorificando o nome dEle, a gente não pode se dar o luxo de dizer assim, eu tenho alguma coisa boa. Foi a misericórdia de Deus que me trouxe até aqui. Foi o que Paulo disse, pregou a vida inteira isso. Não é? Não foi pelo mérito. Mas o que Paulo fez, depois que aceitou a Cristo, ele diz, tudo quanto eu tinha, minha família, meus ancestrais, minha educação, a minha postura como fariseu, todas estas coisas eu considerei estrume. Então Paulo abandonou todo o mérito que tinha, o considerou como estrume. E a motivação de Deus é exclusiva de Deus. O que Deus viu em mim para que me salvasse? Nada. Ele viu que ele poderia fazer o que bem quisesse, porque ele é soberano para fazer. E eu estou pulando de alegria porque ele me aceitou. Não é? Você não está pulando de alegria também? Então, já vai. De Jundiaí para o mundo. Vamos lá. Então Deus faz acepção de pessoas para salvar? Faz. Como Deus faz acepção de pessoas? Para Ele, toda pessoa está perdida. Toda pessoa está sob a ira dEle. Todas estão condenadas. E por que Ele salva? Porque Ele ama. Mas Deus ama também a sua glória. E quando Ele chama uma pessoa, e quando Ele traz essa pessoa, pelos critérios dEle, Ele chama para que essa pessoa seja sua testemunha na terra. Não é para ganhar o céu. A senhora está disposta a morrer por Jesus? E sabe por que a senhora está disposta para morrer por Jesus? Porque é Ele que te alimenta essa esperança. É Ele que te alimenta, não porque o seu currículo era bom. Agora, quando Deus escolhe uns e não escolhe outros, Ele o faz com o objetivo de que a sua glória seja revelada à humanidade. Então, no seu tempo de vida, Ele lhe chama, Ele lhe perdoa, Ele retira a condenação que existe sobre a sua cabeça, mas Ele te dá o compromisso de andar segundo as obras que Ele de antemão também preparou para que a senhora ande. Então, a sua escravatura no pecado, que é independente da sua vontade, porque a senhora já nasceu no pecado, a sua escravatura agora passa a pertencer a Jesus, e a senhora só existe para fazer a vontade de Jesus. Não existe para outra coisa. A senhora não existe para fazer a sua própria vontade, porque a sua própria vontade, se não coincidir com o Senhor, é pecado contra Ele. A senhora foi chamada para ser só dEle. Pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar, pode estudar, pode fazer um monte de coisas, mas a senhora é propriedade exclusiva dEle.
um povo propriamente dele, zeloso de boa obra. Qual ser humano que é isso? Eu quero tirar férias de Deus, quero pecar de vez em quando, quero ter liberdade, porque a minha carne deseja isso, eu quero ter prazer, eu quero ter sucesso, mas Deus diz, não, você não vai ter sucesso, você vai fazer o que eu quiser. Qual ser humano que é isso? Nenhum ser humano quer isso. Mas quando é salvo em Cristo Jesus, ama isso. Então, quando você diz assim, Deus é injusto em escolher umas pessoas e outras, eu diria que Deus não é injusto, porque Ele é dono de todas as coisas. Deus não é injusto porque a vida que Ele propõe para cada um de nós é uma vida de sacrifício em louvor à sua glória. Nós somos escravos de Cristo. Nós não temos o direito de viver de maneira licenciosa mais. Depois que Cristo nos alcançou, nós somos presos a Ele. Paulo diz que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Nós somos atados pelo amor de Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, o chamado de Deus tem a ver com a missão que Ele dá a nós. Sempre assim. Então, se Deus converter um ídolo nacional, um cantor, um ator, uma pessoa de projeção nacional, essa pessoa tem que saber que ela tem que parar com a vida que ela levava e ela entrar para o serviço da glória de Deus, porque é para isso que Deus a chamou. Então, Deus não nos chamou para dar presente, Ele deu o presente nos perdoando. Mas Deus nos chamou para trabalhar. Não para lucrar, para trabalhar. E ninguém quer trabalhar. Até mesmo o crente reluta em trabalhar. Então a pergunta que era feita, eu nem entrei na lição hoje ainda. Nossa, o que é nascer de novo? Como nascemos de novo? Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, entretanto, o novo nascimento é a salvação promovida por Deus em nós, em todos os seus passos, ou seja, Deus nos regenera, Deus nos justifica, Deus nos adota, Deus nos santifica, Deus nos promove arrependimento e fé, Deus faz todas estas coisas em nós para que nós sejamos resgatados para Ele. Gente, cristianismo é doação da vida para o Senhor. É por isso que a pergunta que fala ainda do capítulo da nossa miséria é esta: Deus exige do homem em sua lei o que este não pode cumprir, isso não é injusto? E a resposta do catecismo: não é injusto, pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. O homem, porém, sob a instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Vamos então, olhar isso de uma maneira gráfica. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar aí até o fim? Até o fundo? Dá para enxergar? Tem algum oculista na igreja? Vejam só, Deus é santo, concordam vocês? Deus é santo, Deus é santíssimo, Deus é separado, Deus é puro nas suas obras, assim como a sua lei de convivência santa com Ele. Então, como é que uma pessoa, um ser humano se relaciona com Deus? Se relaciona no nível da santidade de Deus. Isaías, por exemplo, não se relacionou com Deus até que o anjo tirou uma brasa do altar, tocou nos lábios dele e disse: tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado.
Pronto, a partir daí, Isaías conseguiu falar com Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento vai nos dizer que em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos a purificação dos pecados, a remoção da nossa iniquidade. Aí nós conseguimos falar com Deus por meio do sacrifício de Jesus, por meio da mediação de Jesus. Então, vamos nos lembrar que no princípio o ser humano foi criado capaz para viver e cumprir a santa lei de Deus. Se encontrava com Deus na viração do dia. E aí que vem a justiça de Deus. Deus avisou antes do homem pecar que ele podia se prejudicar se pecasse? Quem avisa, amigo é. Se Deus tivesse posto a árvore lá e não tivesse dito nada, ele seria justo? Não, ele não seria, você não avisou. É como os bancos, gente. Ah, você precisa fazer uma apólice de seguro. Tá bom. Pode assinar aqui. E você assina ali. Só que você não leu a letra miúda. Aí, quando você chega e diz assim, olha, aconteceu um desastre, eu preciso do prêmio do seguro. Não, mas você não leu a letra miúda? Aqui não cobre. Aqui não cobre. Deus avisou. Deus avisou. Se Deus não tivesse avisado, ele poderia ser tido como injusto, mas ele avisou. E nós encontramos em Gênesis 1:27, 2:16, 17, Efésios 4:24, estas afirmações aqui. Mas tem um segundo posicionamento que nós sabemos bem também. Deus continua santo, assim como a sua lei de convivência, santa com ele, continua do mesmo jeito. Só que o ser humano viola a santa lei de Deus, desobedecendo a ordem direta dele. Não havia lei naquele tempo, mas havia uma ordem direta. Da torta de limão que está na geladeira, do bolo de limão que está na geladeira, você não vai comer, porque no dia que você comer, você morre. É uma ordem clara, é uma ordem direta. Se você disser, vou comer, você feriu tudo quanto Deus determinou para você. E foi o que aconteceu com o primeiro casal. Aí o que Deus faz? O que seria de esperar de Deus? Para Deus ser fiel, o que a gente precisa esperar dele? Que ele cumpra o que ele promete. Não é? Se eu tenho uma ordem direta para cumprir, e eu descumpro, aí vem alguém e alisa a minha cabeça, dizendo, não, você não sabia, ou então você foi assim muito precipitado, ou é isso que os pais fazem com os filhos, quando os filhos erram. Hoje em dia, então, mais ainda, eles fazem um contorcionismo para não ter que disciplinar a criança. Só que é uma ordem direta? Errou, vai pagar. Esse conceito de justiça, meus irmãos, é o único conceito de justiça válido. O conceito de justiça em que a gente pune, depois dá um jeito de amolecer, ou então a gente faz um contorcionismo para não punir, isso não procede de Deus. Deus falou? Falou. O homem transgrediu? Transgrediu. Deus executou o que tinha que executar? Executou. Deus está nervoso? Não.
Deus não está nervoso, Deus está triste. Porque Ele quer a salvação de todas as pessoas. Há um desejo no coração dele que é diferente do decreto dele. Paulo diz a Timóteo que Deus deseja a salvação de todas as pessoas. Todos deveriam ouvir o Evangelho e acreditar em Cristo. Mas isso não é possível porque o homem está cheio de craca. Então ele tem que chegar na pessoa, pegar a pessoa, limpar a craca, para ela crer. Maravilhoso isso. Então Deus exerceu o seu direito de executar o castigo, porque o castigo foi avisado antecipadamente. Se você comer, você morre. Você morreu. Então, terceira linha de raciocínio é: Deus é santo, assim como sua lei de convivência santa com Ele. Vocês viram que nada mudou. Mas o que nós já aprendemos aqui é que nós todos já nascemos dentro desta atmosfera de falha, de imperfeição, de rebeldia. Nós somos rebeldes por natureza. E a Bíblia aponta que o salário do pecado é a morte. Não temos como nos livrar do pecado e da morte por nós mesmos. Então, a pergunta é: Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? E o catecismo diz: não, não deixa, porque ele se ira terrivelmente tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora, nesta vida e na futura. Ele mesmo declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você tem consciência do estado de queda como é? Uma pessoa sem Jesus Cristo está debaixo da ira de Deus. Mas como assim? Deus não é amor? Está correto. Deus é amor. Mas como Deus pode ser amor e Deus pode ser irado? Um pecado nosso, irmãos, corta a nossa comunhão com Deus. A gente não fala com Deus. A gente pode até usar o nome dele, mas não funciona nada. Quando falou no Antigo Testamento e quando, por meio de Jesus, falou no Novo Testamento, ele disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que isso significa? Significa que a gente pode passar um teatro. A gente pode ser um crente desses que arrota a sabedoria bíblica, mas pode ser um crente que não vive pela obediência ao Evangelho. E Deus descobre que nós somos assim. Vamos abrir em 59 de Isaías. Isaías 59. Tem uma irmã querendo falar aqui? Isso, levanta a mão para ser acionada aqui. Isaías 59. Enquanto nós achamos aqui, ela fala. Pois não, minha irmã? O pecado é diferente. Os pecados são diferentes. Um exemplo, um cometeu um erro, é diferente para Deus? Se existe diferença de pecado para Deus. A Bíblia fala de pecados não para a morte, pecados para a morte. O autor dessa frase
devia saber o que estava falando. Mas no sentido absoluto, pecado é pecado. Eu vou te dar um exemplo. Domingo. Toalha branquíssima, alva como a neve na sua mesa. Prato do dia, macarronada ao sugo. Ok? Você tem 2 filhos arteiros. Legal? Muito bem. Um filho quer pegar o macarrão por ele mesmo. E você diz, espera aí que a mamãe serve. Não, eu quero pegar, é minha vez. E ele vai lá, ele pega, e ele consegue até metade do caminho até o prato dele, ele consegue não derramar nada. Mas, de repente, um macarrãozinho daqueles ordinários que escorregam da coisa, cai na toalha. E o sugo faz assim com a toalha. Vou perdoar, é uma criança, não sabe direito como está fazendo e tal, etc. Aí vem o maridão. E o maridão, para não imitar a criança, capricha. Só que no fundo daquele pegador de macarrão, tem uma gotinha que sobrou da pegada do filho. E ela, pim, cai na mesa. A toalha está suja ou está limpa? A toalha está suja. Tanto pelo macarrão do filho, quanto pelo pingo do marido. Você precisa lavar. Para Deus não faz a mínima diferença se é pecadinho ou pecadão, é pecado. Deu para entender? Deu para entender? Então, você diz assim, vou defraudar o imposto de renda. Não estou afim de ir na igreja hoje. Qual a diferença? É muito sério o que ele está falando aqui. Traz o microfone aqui. Vou repetir. O pecado é igual, mas a sentença poderia ser diferente, porque na Bíblia também registra de que Deus teria um rigor maior por Sodoma e Gomorra do que para com os outros? Não, Deus não vai ter o rigor para Sodoma e Gomorra como os outros. Na verdade, quando Jesus prega o evangelho lá na terra dele, e eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo, ele diz, a respeito de Cafarnaum, né? Ele diz assim, eu digo a vocês que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, do que para vocês que me viram aqui e não creram em mim. Só que, qual é o salário do pecado? Pecadinho ou pecadão? A morte. Então, qualquer que seja o tamanho do seu pecado, para onde você vai? Para o inferno. Não importa se isso ou aquilo.
Quando você vê a punição de Deus sobre Sodoma e Gomorra, e quando você vê a punição de Deus sobre Cafarnaum, que é incrédula, você vê que os critérios que Deus vai pesar a sua mão sobre as pessoas, pode ser de jeito diferente nesta vida. Nesta vida. Mas não na vida futura. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida e, portanto, está condenado. Então, não importa se a pessoa foi moralmente boa nesta vida, foi uma pessoa exemplar nesta vida, foi uma pessoa amiga do Evangelho, porque foi à igreja, visitou a igreja muitas vezes, foi até dizimista, mas se não tem Cristo no coração, porque o que vai resolver a questão das pessoas é: Cristo está no coração? Não, está fora. Cristo está no coração? Está dentro. Então, nesta vida nós temos consequências diferentes para pecados diferentes. Mas pecado é pecado. A toalha está suja. Então, olha só, Deus é santo e não instável. Deus é permanente. Os seus preceitos são justos e permanentes. Mas o ser humano se tornou incapaz de viver e cumprir a santa lei de Deus, que é justa, permanente, porque o ser humano se tornou instável. E nós lemos hoje que o ser humano agora vive entregue a si mesmo, sem Deus no mundo. Ele recebe a graça comum, chove sobre ele, ele ganha dinheiro no emprego, ele se sustenta, ele viaja, ele tem férias, ele se diverte, ele cria coisas, só que o ser humano está condenado. Esse é o estado geral da humanidade. E o ser humano, por mais que faça, não consegue chegar ao padrão que Deus quer. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Se você pensar, então, tudo quanto o ser humano faz, e tem coisas maravilhosas que ele faz, a gente não pode desprezar isso. Você não pode deixar de comprar um celular só porque foi um ímpio que construiu o celular. Compre o celular, mas não seja escravo dele. Entretanto, você tem que se lembrar que o ser humano vive entregue a si mesmo, sem Deus no mundo. Esse é o estado geral da humanidade, gente. Então, Deus tem sentimentos fortíssimos em relação à maldade, é o que diz a palavra de Deus. Deus odeia o pecado, Deus odeia aquela pessoa que se volta contra ele, e nós encontramos isso em Romanos, no capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Deus está fazendo a humanidade viver os seus piores dias, todos os dias, por conta do fato de que ela não o busca. Isso de um lado. Do outro lado, Deus está salvando pessoas todos os dias. Deus está transformando pessoas todos os dias. Nós precisamos, então, pensar que a ira de Deus, ela hoje tem um tamanho, Deus deixa as pessoas fazerem as bobagens que quiserem, e elas pagam consequências pequenas, não é? A pessoa dá um desfalque, vai presa, ela paga. Até os santos, até os crentes em Cristo, quando cometem pecado, pagam as consequências do seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, diz a Escritura. Só que a ira de Deus está prevista para agir agora, no sofrimento das pessoas, e a ira de Deus está preparada para o último dia,
quando haverá condenação eterna formalizada. Não é uma coisa agradável de se ouvir. Mas nós não podemos negligenciar esse lado. Nós temos que temer a Deus. E quando chegamos aqui à pergunta 11, Deus não é também misericordioso? Deus, na verdade, é misericordioso, mas também é justo. Por isso, sua justiça exige que o pecado cometido contra a suprema majestade de Deus seja castigado também com a pena máxima, quer dizer, com o castigo eterno em corpo e alma. Então, eu coloquei aqui uma balança e perguntei, Deus é misericordioso ou justo? Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Para quem? Para os que o temem. Então, como é que ele vai agir conosco? Se você é crente em Jesus Cristo, saiba que Deus bate em você. Deus te disciplina todos os dias. Tua mentira não passa descoberta. Deus mesmo entrega. Deus mesmo entrega. Então, se Deus está entregando os teus pecados, se alegra em Deus, porque você é dele. Essa é uma coisa importante. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus usa de misericórdia para conosco e a Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos trata melhor do que nós merecemos. Por isso, a sua misericórdia é uma coisa que nós devemos respeitar muito, agradecer muito. Mas tem o outro lado da balança. Deus é bom e a sua justiça dura para sempre. Para com os bons e para com os maus. Então, Ele está deixando as pessoas sem Deus andarem do jeito que querem. E elas estão pagando naturalmente pelas consequências dos seus erros. Mas aquele dia do ajuste de contas vai ser tremendo. Assustador. As pessoas vão procurar a morte e não vão achar. E enfrentar face a face o Deus vivo vai ser para elas a coisa mais aterrorizante que elas viram. E Deus vai estar calmo. Deus não vai estar espumando. Deus vai estar simplesmente executando a sua justiça. Por favor, você que é crente, pule de alegria diante do Senhor que te perdoou. Respeite o Senhor que te perdoou. Glorifique o Deus que te perdoou. Porque a sua ira é real. A sua ira é real. Mas como é que a gente resolve essa questão? Deus é misericordioso para conosco e justo para conosco ao mesmo tempo em Cristo. O fiel da balança, a base da balança é Jesus. O que me faz ser uma pessoa amada do Senhor é o fato de Jesus Cristo ter amado a mim. Ele nos amou primeiro. Ele nos trouxe a vida. Você compreende isso? E eu preciso ter uma paixão muito grande pelos que se perdem. Porque para eles não existe esperança. Mas eu tenho uma palavra de reconciliação. Eu posso ser o comunicador dessa palavra de reconciliação. Eu posso dizer para eles, olha, existe um peso da ira de Deus sobre a sua cabeça, mas eu quero te oferecer
o amor de Jesus por sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente saia aqui se alegrando no Senhor, porque a gente pertence a Jesus. Porque a nossa vida foi transformada pela graça.